Galera, término aí de partida, término de jogo. E assim, quando o Palmeiras levou o segundo gol, que foi aquele gol besta, né? Eu vou ser sincero com vocês, a minha energia aqui ela já baixou. Assim, foi um balde de água fria, aquele gol aos 81 minutos. A despedida do Estevão, e sempre as pessoas cobravam o Estevão, né? Cobrávamos o Estevão por um jogo grande. E hoje o Estevão ele fez um jogo grande. Hoje o Estevão fez um jogo grande, hoje o Estevão foi o responsável pela maior parte das ações ofensivas que criaram oportunidade ou pelo menos chegaram quase lá nossas. Tirando o Paulinho, que criou algumas também. Embora ficou pouco tempo. E assim, o Estevão se despede do Palmeiras. O Palmeiras se despede dessa competição, que foi uma competição muito legal, uma competição muito linda de ter participado, é uma competição que todos nós vivemos com muita intensidade. Mas assim, a gente precisa também falar, porque todo jogo ele tem uma lição. E já passou da hora do Palmeiras colocar uma régua nas suas contratações. Porque embora o Palmeiras fez um segundo tempo que eu considero um segundo tempo bom, não foi um super segundo tempo, mas foi bom. Porque o que a gente viu no primeiro tempo foi um Palmeiras totalmente perdido, um Palmeiras totalmente desajustado, um Palmeiras que não via a cor da bola, um Palmeiras que não passou pro lado do campo adversário, só ficou no seu campo, porque o seu adversário toda hora imputava ali alguma coisa. Um Palmeiras que não conseguiu se encontrar, o lado esquerdo da nossa zaga, com Vanderlan, com Mikael, como a gente já imaginava, um lado perdido, cedendo muito espaço, e basicamente nós não conseguíamos criar e articular nada. O primeiro tempo do Palmeiras ele foi muito feio. E eu acho que a maior lição que fica pra gente é a lição de que alguns jogadores eles não são feitos pro Palmeiras. Eu não vou citar nomes aqui hoje. Não é hora disso, tá? Eu ficar expondo o nome de jogador aqui, eu ficar, sei lá, falando mal dos caras, menosprezando os caras, não vai fazer o Palmeiras se classificar. Mas é preciso o Palmeiras rever a sua política de contratações. Porque quando nós perdemos jogadores titulares, como por exemplo Gustavo Gomes, Piquerez, nós não temos peças de reposição à altura suficiente. Uma coisa é, sei lá, o Cruzeiro não ter peça de reposição suficiente. O São Paulo não ter peça de reposição suficiente. O Corinthians não ter peça de reposição suficiente. Agora, ao longo dos anos, a gente vê o Palmeiras empilhando dinheiro e continuamos sem peças de reposições suficientes. E no momento que nós talvez pudéssemos ter feito um primeiro tempo melhor, porque se o Palmeiras tivesse feito um primeiro tempo melhor, eu até acreditava nessa classificação. Só que o primeiro tempo do Palmeiras, quando termina ele, se nós tivéssemos ali uma equipe tecnicamente mais qualificada do outro lado, né, como rivais, talvez pudesse ter terminado 3-0, 4-0. Porque o retrato do primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Palmeiras foi amassado. E aí a gente tem que ser sincero. E aí a gente tem que ser real. O sonho do Mundial foi embora, né? A gente sabe que chegar numa final contra um time grande europeu
e do outro lado a gente encontraria um grande europeu, a gente sabe que seria muito difícil. Só que sempre fica aquele gostinho, né? E se? E se? E se? E se? Mas hoje o Palmeiras ele foi vítima das suas políticas de contratação. Ele foi vítima de jogadores sempre nota 6 e nota 6,5. Lembra quando eu falei pra vocês, lá no vídeo do jogo do Inter de Miami, Palmeiras só vai em jogador 6, 6,5, 6, 6,5, 6, 6,5. Uma hora isso vai dar ruim. E tá aqui. E tá aqui. Se nós tivéssemos jogadores melhores qualificados hoje, talvez nós estivéssemos ainda assistindo o jogo uma hora dessa em uma prorrogação, ou até mesmo ganhar do jogo, por que não? Porque o primeiro tempo que o Palmeiras fez foi muito feio. O primeiro tempo do Palmeiras. O Palmeiras perdeu pelo primeiro tempo que fez. Não foi nem pelo segundo. O segundo eu acho que ajustou melhor, melhorou, conseguiu equilibrar um pouco a partida, mas chegou um momento do primeiro tempo, galera, que tinha 75% de posse de bola pro Chelsea. E mais uma vez o fantasma, né, do Mundial, esse fantasma que persegue a gente, ele vem e mais uma vez ele nos coloca pra fora. Mais uma vez. No momento que eu achei que assim, tá, vai dar uma prorrogação pelo menos. A bola desvia no jogador do Palmeiras e entra no gol. E a sensação que eu tive é que o Everton, ele poderia ter pegado aquela bola. Aí às vezes eu paro e me pergunto, pô, será que o Fábio, com quase 50 anos, comeria uma bronha daquela, de uma bola que ela veio relativamente lenta? Mas é aquele negócio. A gente não vive o jogo, a gente não, não sabe como tá o nível de tensão ali. Mas enfim, é um cara já experiente, né? Não estamos falando de um garoto. Eu vou chover no molhado se eu realmente falar tudo que eu quero falar aqui. Porque você já sabe a minha opinião. O Palmeiras hoje não tem a culpa de ter tido os jogadores suspensos. É a regra da competição. Mas o Palmeiras tem a culpa e tem a responsabilidade, a diretoria, a presidência, a diretoria de futebol, de ter escolhido as nossas peças de reposição em um nível abaixo que as peças titulares. Sendo que nós temos condição de ter jogadores pareados. Não é o Abel que sempre fala? Eu não considero uma equipe titular e a outra reserva. Para mim, todos os jogadores ali têm o mesmo peso. Ele não fala direto disso na coletiva dele? Então, só que não tem. Não tem. E isso ficou muito representado hoje. Como que o Palmeiras é um time que joga muito pelos lados, não busca o centro do campo? Como que o Palmeiras pega alguns jogadores e desperdiçam e sacrifica eles lá na lateral, como por exemplo o caso do Vitor Roque, que é um 9. O Vitor Roque é um 9. Um 9 não joga enfiado na ponta do jeito que ele fica ali isolado, sem nenhum jogador aparecendo dando condição. O 9 ele tem que estar dentro da área para que um outro jogador dê assistência a ele. E ele tenha condições de finalizar vindo centralizado. Só que o Palmeiras não joga dessa forma. Então hoje nós vimos vários e vários problemas crônicos que a equipe do Palmeiras tem e que também a sua gestão tem. E tudo bem, se fosse diferente, talvez nós ainda estaríamos eliminados do mesmo jeito. É jogo. Mas pelo menos nós teríamos feito o máximo possível para chegar lá. Primeiro tempo horroroso do Palmeiras. O Palmeiras perdeu essa partida pelo primeiro tempo. Não foi nem pela falha defensiva ali do Everton, pelo gol contra. Não foi nem por isso. Foi pelo primeiro tempo. Infelizmente pesou. E a gente se despede aí da competição. Tá bom? É isso, pessoal. É isso. Mas de qualquer forma foi uma competição bacana. Teve várias premiações financeiras legais. Eu acho que a torcida se uniu. Vi vários torcedores rivais aí até torcendo, apoiando as equipes brasileiras. Eu acho que é isso, tá? Tô torcendo pros caras do Fluminense agora. Torcer pro Fluminense agora. Esse time nojento do Chelsea aí. Um árbitro ridículo, né? Uma arbitragem horrível.
Mas é isso. Fluminense agora fica incumbido aí de arrancar o Chelsea. Eu vou torcer pros caras, eu vou torcer pra esses caras. Outro fator que faltou no Palmeiras também, um jogador líder dentro de campo. Não adianta ter o goleiro lá. O goleiro ele fica lá, debaixo da trave. Jogador dentro de campo, entendeu? Como o Fluminense tem ali o Thiago Silva. Um jogador mais velho mesmo. Aquele jogador que às vezes a gente fala assim, né? Ah, o Palmeiras não investe em jogadores fim de carreira. É, mas é aquele jogador de 33, 35, 36 anos, 39, 40 anos que vai fazer a diferença. Aquele Felipe Melo que vai ser enérgico, sabe? Que vai organizar a equipe, que vai bater de frente com os caras, que não vai cair na picuinha do adversário. Time ridículo esse do Chelsea, tá? Time ridículo esse do Chelsea. Antijogo total de alguns jogadores ali. É isso. Até mais, valeu, falou.